Ah, pô, cara, quem não é fã da Anitta, cara? O grande problema, cara, aliás, eu queria puxar isso com vocês, cara. Uma coisa meio zoeira, mas filosófica também, cara. Porque olha só, a Anitta é alguém que não nasceu em berço de ouro, é uma mulher que teve que lutar pra caramba pra subir, e ela era chincalhada pela galera de cima, pela elite. Aí, quando ela foi chegando a virar empresária, rica pra caceta, começar a produzir outras pessoas, aí começaram a dar uma aceitada nela, mas ainda hoje a galera não aceita ela, né? Como é que vocês veem isso? Quem quer comentar aí? Vou te falar. Primeiro eu vou te falar com a minha história com a Anitta, tá? Tem história com a Anitta? Tem uma história com a Anitta. O produtor do primeiro grande clipe dela, aquele Show das Poderosas, é o Thiago Calvino, que foi até quando a Anitta ganhou o Grammy. Foi o primeiro grande prêmio que a Anitta ganhou, né? Uhum. O produtor desse clipe é o Thiago Calvino, ele é meu amigo de infância. Então, quando ele pegou para produzir a Anitta era muito pequena, muito pequena. Eu acompanhei pelos stories do Instagram do Thiago Calvino a primeira viagem da Anitta para os Estados Unidos. Essas coisas assim. Então, eu acompanhei a Anitta desde o início. E desde o início eu levava muita fé na Anitta. Eu via que ela tinha um negócio diferente, apesar de não ser o meu tipo de estilo que ela produz. Inclusive, como ela está em todos os lugares, tem música dela que faz parte da minha vida, inevitavelmente, sabe? Apesar de eu não gostar do tipo de música que ela produz, para você ver como é que ela é multifacetada. Quer abrir teu coração para nós, cara? Hã? Quer abrir teu coração para nós, esses momentos da tua vida aí que você tá falando? É uma música romântica, inclusive, cara. O nome da música é Zen. O nome da música é Zen. Um crushzinho que eu tive há muitos anos atrás. Eu tive muito decepcionado com a Anitta, porque acompanhei essa trajetória dela. Eu admiro muito ela como pessoa e como artista e como empresária também. Tem um monte de fofoca envolvendo ela, mas a gente está falando de quem analisa, sabe, o negócio com um passo atrás. Né, sem aquele envolvimento de quem é fã dela ou de fulano e de Beltrano. Eu estava muito decepcionado pela ausência dela no debate político. A ausência das pessoas no debate político me decepciona. Muito, muito. E não adianta se posicionar quando o assunto é muito fácil. Tipo, porra, a Amazônia tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho? Justamente. Aí tu vai comentar que a Amazônia... Pô, é fácil falar disso. Eu quero vir falar de assunto difícil, né? Desigualdade racial, esse tipo de coisa assim, são assuntos mais perniciosos, feminismo, assuntos que vão te fazer perder audiência. E agora, de uns tempos para cá, e nego zoou muito aquela live que ela fez com a Gabriela Prioli, que eu achei muito bom. Cara, é humildade. Ela é funkeira, mano. Ela é funkeira. Funkeira é um reducionismo aqui para tudo que a Anitta faz, né? Que é empresária e tal. Mas, sabe, ela vende isso aí. Do entretenimento, ela não é cientista política, não, ela não estuda isso, sabe? Porra, ela fez uma live com a Gabriela Prioli aprendendo o básico, muito maneiro, para que as pessoas que acompanham a Anitta, que também não sabiam aquilo, passem a saber. Então eu tenho admiração pela Anitta. Maneiro. Gabriel, alguma coisa aí a comentar também, cara? Porra, eu sou suspeito. Quero só revelar, inclusive, que eu já tive na primeira fila do show da Anitta. Aqui, ó. Na fila, pedindo, pelo amor de Deus, Anitta, me bota pra cima do palco. Exatamente. Na época tava eu, a minha namorada na época, a avó da minha namorada na época, tava toda uma galera lá pedindo, pelo amor de Deus, Anitta, tudo que a gente queria era Anitta. Não tem essa. Porque, assim, apesar, eu não sou o maior consumidor do conteúdo da Anitta, da música da Anitta, mas vocês conseguem me dizer uma outra artista do tamanho da Anitta em questão nacional? Porque tudo que essa mulher faz... Não tem nem segunda colocada. Exatamente. Cara, e tem uma coisa, né, da raiva, né? Porque eu sou da área do rock. O meu estilo é rock anos 80 e por aí vai. Só que é aquilo, o rock hoje em dia, se olhar aquelas pessoas que eram revolucionárias 20 anos atrás, hoje em dia eu escondo a cara. É fogo. Não, mas inclusive isso que o André falou até, né? Da live da Anitta, que também é importante a gente perceber que se não tem essas perguntas básicas, tem uma galera que acaba se perdendo no caminho do debate. Não é assim você achar que o discurso ou o debate ou qualquer conteúdo político ele já tem que partir de um ponto para cima, porque você já sabe ou porque... Não é assim, galera. A gente tem que entender que se a gente está aqui conversando
e você sabe do que a gente está falando, você tem que abrir, sim, 5, 10, 15, 20 minutinhos do teu tempo para a gente começar a conversar lá do iniciozinho, porque se você está preocupado com o debate público desses assuntos, você sabe da importância de todo mundo estar inteirado nesse assunto e todo mundo entender. Porque não adianta, se a gente começa a deixar muito elitizado esse assunto, a gente perde uma galera no caminho que precisa estar. E o que a Anitta fez ali foi colocar uma galera no debate que eu, de novo, tem algumas coisas que a gente precisa reconhecer. Eu não sei quem conseguiria fazer o que ela fez nas lives que ela fez. Eu não sei qual outro artista conseguiria fazer. Essa é a importância dos artistas pop na política, né? Exatamente, a interferência. Primeiro saudar aqui, né, o André Jacobina, do canal Nova Máquina do Tempo, o André Diniz, que disse aqui que veio pelo canal dele, então, saudações. Posso começar fazendo uma pergunta para o André? Posso começar? Manda bala, cara, manda aí. André, qual é a sua música preferida da Anitta? Agora tu quebrou ele. Agora tu pegou ele na curva, cara. Mas assim, ó, na diagonal total. Ele veio, ele puxou o ar, a música favorita, aí tu largou a Anitta e ele caiu lá no fundo da cadeira. Tô brincando. André, a gente estava falando aqui da importância... Eu pensei que você ia me perguntar da música favorita dos Beatles, né? Seria Full on the Hill. Mas... da importância do posicionamento desse tipo de artista contemporâneo, principalmente com toda essa visibilidade que a Anitta tem, eu queria saber aí da sua parte, qual é a sua visão sobre a participação política de pessoas como a Anitta e o Felipe Neto, por exemplo, que recentemente tem aí vindo aí a público para se posicionar. Valeu, Pedro, inclusive. Vai lá. Sobre o Felipe Neto e a Anitta e os artistas, eu penso o seguinte, uma pessoa me perguntou por que a direita tem tanto medo do Felipe Neto? Acho que a direita tem medo dos seguidores do Felipe Neto. Felipe Neto tem milhões de seguidores. Então e seguidores jovens. E a direita está preocupada com o futuro, porque pense o seguinte, e esse é um dos motivos pelo quais eu falo que a gente tem que tentar adotar o Felipe Neto quase como uma coisa assim de torcer para o Felipe Neto ficar do nosso lado mesmo, né? Porque ele vai ser uma pessoa que vai nos ajudar, porque ele tem um contato com a juventude que é um alcance absolutamente gigantesco. Imagine no futuro, daqui a algum tempo, o Felipe Neto recebendo no canal dele ou fazendo algum tipo de parceria e ajudando a dar visibilidade a candidaturas progressistas, as ideias das candidaturas progressistas, as ideias, em alguma plataforma dele. E aí gente jovem, que às vezes só é exposto à ideia de direita no colégio, pelo pai do amigo, pelo empresário que conhece, que fica lá buzinando no ouvido dele só estado mínimo, e aí ele vê ou professores, ou pesquisadores, ou intelectuais, ou líder de movimento social, num espaço aberto pelo Felipe Neto, trazendo outras ideias. E aí a pessoa começa a confrontar, bagunça a cabeça, e aí tem a oportunidade de decidir o que ela própria acha melhor. Se o Felipe Neto contribuir com isso daí, eu vou estar permanentemente elogiando e agradecendo, né? Agora, o caso de artistas, embora seja importante, eu relativizo um pouco essa questão do artista, porque eu acho que o artista da cultura pop, e aí eu separo o Felipe Neto, que é um influenciador, de um artista da cultura pop. O artista da cultura pop tem o lado legal, mas só tem o lado legal se fizer como a Cardi B fez com o Bernie Sanders. E aí eu vou explicar. A Cardi B usou a plataforma dela para dar voz ao Bernie Sanders, para falar com o público dela e trazer as ideias dele. Isso é muito legal, porque aí os fãs da Cardi B escutaram e ouviram a opinião da Cardi B e ouviram a plataforma do Bernie. E Bernie ganhou jovens nos Estados Unidos com margens absurdas na primária. Ele perdeu foi os idosos e os mais velhos, e por isso que ele perdeu as primárias. Mas os jovens, tem algumas cidades que Bernie ganhou jovens em 70%. Mais de 70% votou no Bernie. E é claro que a Cardi B ajudou. É claro que essa galera ajudou. Isso daí não entra em questão. Agora, só dizer que apoia, e aí eu vou diferenciar, só dizer que apoia ou falar contra alguma coisa, se você não trouxer essa questão da discussão da ideia, isso é visto por muita gente, especialmente pessoas mais conservadoras, como uma pessoa da elite da cultura pop que está querendo impor sua opinião. Então não tem muito impacto, não convence muita gente e gera até uma espécie de oposição se a pessoa só fizer isso. Eu não sei se eu estou sendo suficientemente claro, mas se o artista chega lá e diz assim, não gosto de fulano é um M, 3 pontinhos ali, entendeu? E
ficar por isso mesmo, entendeu? Ou a política de fulano é uma coisa horrorosa. Sim, é legal, se posicionou. Mas isso daí, quando é recebido por um público mais conservador, como ele é uma pessoa milionária, riquíssima, que está lá arrotando sua ideologia para mim, sem nenhum tipo de contextualização. Não acho que isso ajuda muito. Agora, quando você usa sua plataforma, você usa seu alcance para ter uma discussão de ideias, abre a discussão de ideias e traz isso daí, mexe com as pessoas. E eu acredito nisso, André, por experiência própria, viu? Eu, no meu canal, que é um canal que, claro, não tem nem de perto o alcance dessas pessoas, não dá nem para começar a comparar, mas eu já tive muitos casos de pessoas que mandaram e-mail para mim dizendo: André, eu era um cara que pensava assim sobre questão tributária. Eu pensava que tinha que diminuir os impostos, inclusive dos milionários, porque isso ia incentivar o comércio. Quando você me explicou que essa política do trickle down, quer dizer, que dá para os ricos, não funciona e não vem para a gente, e que só leva à concentração de riqueza, eu mudei de ideia, porque você trouxe evidências, você trouxe dados, e eu mudei. Eu já tive gente que era bolsonarista e mudou. Tem gente que até me conhece assim, fora do YouTube, passou a acompanhar meu canal, votou em Bolsonaro e chegou para mim pessoalmente e disse: nunca mais votarei num cara como Bolsonaro. É pouca gente, não é a maioria do meu público, mas acontece. Agora, pegue isso e multiplique por 1.000, por 1 milhão, o alcance dessas pessoas que a gente está falando, se eles abrirem espaço para intelectuais, pessoas que têm bons argumentos, seja político, seja movimento social, a gente pode virar o jogo. Não tenha dúvida que vai para virar o jogo. E não, eu sempre falo isso porque eu gosto de lembrar, eu sei que o André não falou isso, eu sempre falo isso, mas é só para lembrar, tá? O público do Felipe Neto, gente, não é só criança, não. O público do Felipe Neto é jovem adulto. Tem gente de 20, 30 anos que assiste, sim, lives, que assiste vídeo de game e que assiste, sim, jogo de Minecraft, tá, gente? Isso não é um conteúdo exclusivo infantil. Para crianças, não, tá? Isso é feito... ali, ó. Olha lá, ó. Isso não é uma coisa só de... Porque eu tô falando isso porque tem uma galera que acha que o Felipe Neto tem o público jovem e tudo mais, que ele não teria impacto. Ele tem impacto, sim. Principalmente com esse público jovem / adulto. Ali, ó. O Felipe Neto tem feito coisas legais, não sem intenção, mas tem feito coisas boas, exatamente. Não, teve um comentário / pergunta aí que foi muito bom. Eu acho que era Daniel. Perguntou. Que ficou aquele em cima, né? Fazendo uma comparação do Felipe Neto com o Caio Coppola. Ali, né, sobre se o Caio Coppola, se o Felipe Neto seria um Caio Coppola progressista. Eu não vejo comparação entre o Felipe Neto e o Caio Coppola, até porque eles estão em searas completamente diferentes, né? Um é um influenciador e o outro é, aqui, com algumas aspas aqui, um comentarista político. O mais próximo do Caio Coppola seria a Gabriela Prioli, mas tem muitas ressalvas nessa comparação. Por quê? Porque o Caio Coppola é uma pessoa que faz um malabarismo retórico, um malabarismo argumentativo para defender o governo, muitas vezes tomando posições claramente negacionistas. O Caio Coppola, no ano passado, quando o Exército homenageou um militar do Exército Alemão que serviu lá, né, nas fileiras daquele senhor lá, o Adolf, aqui eu não vou falar o nome dele para a plataforma não identificar aqui nossa live como discurso de ódio, mas vocês sabem de quem eu estou falando, né? Esse militar alemão veio para o Brasil, sofreu um atentado aqui, estava no meio de uma situação, morreu, e o exército americano homenageou esse soldado alemão. E, diante disso, houveram muitas críticas contra o exército. Eu concordo com essas críticas. Essas pessoas não devem ser homenageadas, não interessa a situação que ele morreu, não interessa se todos os jovens alemães da década de 30 serviram o exército alemão. Não interessa. O que o Caio Coppola fez? Foi lá e comparou esse major do exército alemão com o Papa, com Joseph Ratzinger, que serviu no exército alemão, mas desertou. Uma situação completamente diferente. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, para quem não está completamente ciente de quem é o Caio Coppola, é ele. Pessoa que comparou as mortes pela Covid no início da pandemia nos Estados Unidos com as mortes por engasgamento. O Felipe Neto não faz, pelo contrário, o Felipe Neto é um cara que ele fala uma asneira no Twitter, quem fala muito, ele erra muito, e ele vai lá e se retrata ao vivo, ali 1 hora depois, ele está se retratando,
se ele tiver falado alguma grande besteira, se ele considerar uma besteira, como foi, por exemplo, no caso do Glenn Greenwald, que ele achou que o Glenn Greenwald não deveria ter arrumado aquele problema com o The Intercept a respeito da matéria que ele queria postar sobre Joe Biden. Felipe Neto tinha uma opinião, fez uma postagem, o Glenn Greenwald respondeu ele mudou de opinião, apagou a postagem, postou uma retratação. Essa não é uma postura que a gente vê no Caio Coppola. A única semelhança entre os dois é que eles são homem hétero branco, classe média alta, né? O Felipe Neto muito mais rico, mas o Caio Coppola também é muito abastado. Um cabelo muito mais bem cortado do que o Caio Coppola. Exatamente, E essa é a única semelhança entre eles. Eles atingem o mesmo público? Cara, a grosso modo, no ambiente político pode ser que sim, porque tem pessoas que só consomem conteúdo de pessoas assim. Tem que ser um macho branco, hétero, bonitinho ali, magrinho, que a pessoa só consegue consumir esse tipo de conteúdo. Apenas nesse âmbito aí que eu acho eles parecidos.